Às vezes, a gente acha que é só admiração, mas pode ser Deus colocando uma vida em seu coração. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né, para vocês entenderem. Tinha uma pessoa que eu tinha uma certa admiração por ela, por causa do estilo, e eu vi, tipo, parece com o meu estilo. Então, fiquei tipo, uau, meu estilo. E sabe, eu falo por mim. Sou jovem e sei que muitos jovens, né, igual eu, quando vê uma pessoa que se veste ou tem algo que chama muita atenção e que você quer, você fica olhando muito para essa pessoa com um olhar de admiração, porque você se identifica de algum jeito com aquela pessoa. E teve um certo dia que eu estava na parada de ônibus com a minha mãe e essa pessoa também estava. Por incrível que pareça, ia pegar o mesmo ônibus que a gente ia pegar. E tipo, quando a minha mãe viu, né, essa pessoa, ela logo falou: essa pessoa tem um olhar triste. E eu não prestei atenção. Só que eu comecei a prestar atenção de algum tempo depois desse ocorrido, que eu comecei a voltar a ler a Bíblia, né, orar, ter uma certa comunhão com Deus. E eu percebi que aquele olhar não era um olhar de tipo, feliz, mas era aquele olhar que muitas das vezes a gente faz, né? Tenta esconder de alguma forma o que a gente sente de verdade. E foi aí que eu entendi que aquela admiração que eu tinha não era só pelo estilo dela, mas era o trabalhar de Deus para eu começar a orar por essa vida. Às vezes a gente pensa que é só identificação, mas na maioria das vezes é Deus querendo que você ore por aquela pessoa. E depois disso, eu percebi que não era só por ela que eu deveria orar, mas sim também por outras pessoas. E também tem outro caso que aconteceu comigo, né? Foi no culto de oração. Eu estava orando e comecei a falar nos nomes das pessoas que eu costumo orar. Comecei orando por uma pessoa, depois foi para outras. Eu tentava falar outros nomes, mas o nome dessa pessoa sempre voltava na minha boca e eu não sabia o porquê. Teve uma hora que eu falei o nome dessa pessoa e eu senti uma angústia tão grande, como se ela estivesse sentindo naquele momento que eu estava orando. Do nada eu fiquei preocupada com o que essa pessoa poderia fazer, porque era tão assim que eu sou difícil de chorar. Eu chorei e tipo, eu sentia dentro do meu coração que se eu não orasse, podia colocar a vida dela em risco. Eu temi pela vida daquela pessoa e eu senti uma urgência espiritual. Depois daquilo, eu percebi que era Deus me mostrando que eu deveria orar por aquela pessoa naquele momento. Depois que eu percebi isso, eu não consegui mais parar de interceder por aquela pessoa. E naquele dia eu percebi que intercessão não é brincadeira. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes a gente não sabe nem explicar o que a gente está sentindo, mas o Espírito Santo sabe. E ali eu percebi que não era só admiração, mas sim Deus me ensinando a carregar vidas em oração. Depois daquilo, eu percebi que para ser útil, não precisa você estar em cima de um púlpito. Às vezes a missão começa no secreto, começa no seu quarto com os joelhos dobrados. E isso me lembra de Timóteo. Ele era um jovem e muitas das vezes a gente acha que ser jovem não pode fazer muita coisa. Mas em Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Deus usa a gente para orar, para falar do amor dele, porque quando Deus chama você, ele te capacita. E sabe o que é mais forte ainda? Jesus também intercedia. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus ora por Pedro, antes mesmo dele errar. E Pedro, ele ainda não tinha nem falhado e Jesus estava orando por ele. E isso me ensina que interceder é amar o seu próximo, é cuidado e proteção também. E se aquela pessoa da parada estiver vendo esse vídeo, eu queria agradecer, porque sem você saber, pois foi através da vida dela que eu comecei a interceder por outras pessoas também. E se você estiver vendo esse vídeo, né,
Saiba que você é útil. Saiba que Deus está cuidando de você. Sabe que Deus já te deu livramentos. Talvez você nunca vai saber quantas vezes eu já falei o seu nome para Ele, mas Ele já sabe. E eu oro para que a salvação te alcance. Não só você, mas outros também que estão vendo esse vídeo. E é por isso que eu sou grata. E hoje eu entendo que isso não era só admiração, era um chamado, era um propósito. E depois daquela experiência que eu tive num culto, eu aprendi algo muito claro, que todos nós precisamos de um intercessor. E todo intercessor também precisa de alguém intercedendo por sua vida, porque ninguém caminha sozinho. Se Deus colocou alguém em seu coração, não ignore. Pode não ser só uma admiração, e sim uma missão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de você deixar o like, compartilhar para outras pessoas ouvirem esta palavra. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para qualquer novidade aparecer para você. E é isso.